na parte que se refere à parede abdominal. A parede abdominal ela é dividida em 3 porções. Nós temos a parede, né, quando a gente fala de parede abdominal, a parede abdominal ela pode ser dividida em uma parede anterior, uma parede anterior, uma parede lateral, por aqui em amarelo no destaque, uma parede lateral, uma parede lateral, e atrás, não representado aqui, que eu vou deixar em vermelho, na parte de trás, uma parede chamada de parede posterior. Essa parede posterior é justamente a região lombar. A região lombar é a parede posterior do abdômen. Dessas 3 paredes, a parede posterior é a única que apresenta uma estrutura óssea. A parede anterior e lateral são músculo-aponeuróticas. Então, na parede anterior e lateral, nós encontramos músculos mais aponeurose. Por isso que em muitos livros a parede é chamada de parede anterolateral. É um estudo conjunto, já que elas são de mesma característica. Essa parede anterolateral ela pode distender, né, pode aumentar muito em volume, como acontece, por exemplo, no período gestacional, ou as doenças que acumulam líquido no abdômen, que provocam a chamada ascite, como no caso o paciente, por exemplo, que tem uma doença hepática mais grave, como a cirrose, tem o acúmulo de líquido abdominal, essa parede distende de forma considerável. Esse abdômen ele pode ser dividido, essa parede abdominal, né, para dividir esse abdômen, nós podemos usar duas regras. A divisão simples em quadrantes, uma divisão em quadrantes, onde nós usamos o umbigo como marco, traçamos uma linha vertical que passa pelo umbigo e uma linha horizontal que passa pelo umbigo, e temos a divisão em 4 quadrantes. O quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Dessa forma, podemos localizar órgãos como o baço faz parte do quadrante superior esquerdo, o fígado do quadrante superior direito, o apêndice e o comecinho do intestino grosso no quadrante inferior direito, né, que é o seco. É muito usado essa divisão de uma forma prática. De uma forma mais específica, nós podemos dividir o abdômen em regiões. São 9 regiões. Como é que fazemos essa divisão em regiões? Nós precisamos de 2 linhas verticais. Essas linhas verticais são chamadas de hemiclaviculares, que descem da metade da clavícula para o abdômen, e de 2 linhas transversais ou horizontais. Uma linha que passa na 10ª costela, chamada de subcostal, e uma linha que passa na crista ilíaca, chamada de intercristal. Dessa forma, agora temos as 9 regiões do abdômen, que são denominadas de região 1. O número é só para legendar, tá? Não é que aqui é a região 1, chamada de região epigástrica. O 2 aqui é a região gástrica, também conhecida como umbilical. E o 3, região hipogástrica. Região 4 e 5. 4 e 5 tem o mesmo nome, só muda o lado. Então 4 e 5 é a região hipocôndrica.
no caso o 4 é a direita e o 5 a esquerda. O 6 e 7 são os chamados flancos, ou regiões laterais, direita e esquerda. E 8 e 9 são as regiões chamadas de regiões inguinais. Inguinais, direita, 8 e 9, esquerda. Então isso também facilita a descrição e localização de alguns órgãos. Além disso, na superfície do abdômen, né, na superfície abdominal, nós podemos observar a superfície do abdômen de maneira fácil em pessoas mais magrinhas, em pessoas que não são tão magrinhas, nós precisamos apenas ter uma ideia de onde estão, né? Algumas linhas podem ser observadas. São linhas de superfície que acabam auxiliando a demarcação de estruturas internas posteriormente, como, por exemplo, essa linha que separa o abdômen da coxa. Essa linha é justamente o lugar onde fica o ligamento inguinal. O ligamento inguinal fica nessa linha, e o ligamento inguinal é um marco separando coxa, que faz parte do membro inferior, da parede abdominal. Uma outra linha é a linha que passa no plano mediano, próximo do umbigo, que é chamada de linha alba. É um lugar de fragilidade onde pode ocorrer a formação de hérnias. Nós também temos a linha que separa a parede anterior da parede lateral. E essa linha é chamada de linha semilunar. O epônimo para essa linha é linha de Spiegel, que descreveu. Tanto algumas hérnias que aparecem entre a musculatura anterior e lateral são chamadas de hérnia de Spiegel. Então essas são as principais linhas da parede abdominal. Vamos dar uma olhadinha na configuração muscular. Quando nós falamos em músculos da parede abdominal, em camadas da parede abdominal, a primeira camada é a pele, que reveste toda a região, e embaixo da pele nós temos uma grande tela subcutânea, que pode servir como um grande depósito de tecido adiposo. Pode ser bem espesso em pessoas ou bem fininhas e pobres em outros. Depois, na porção anterior do abdômen, na parede anterior do abdômen, nós encontraremos relevantemente apenas um músculo, que é o chamado músculo reto abdominal, na parede anterior. Na porção lateral, na parede lateral do abdômen, nós vamos localizar 3 músculos em camadas concêntricas, como se fosse casca de cebola, eles estão sobrepostos. Vou colocar de fora para dentro o músculo chamado oblíquo externo do abdômen. Por baixo dele vem o músculo oblíquo interno do abdômen. E, por fim, o músculo mais interno é o chamado músculo transverso do abdômen. Essas camadas são bem fáceis de visualizar nos exames de imagem também, principalmente na tomografia. Vamos olhar de forma tridimensional esses músculos. Então, aqui na exposição, vocês estão vendo a pele, né? A pele que reveste o abdômen, um corte feito, tem várias camadas musculares. Vamos olhar primeiro a porção anterior aqui. Vou remover a aponeurose e nós observamos aqui que tem um músculo. Isso é bilateral, esse músculo tem dos dois lados, tá? Só está marcado de um aqui para facilitar. Então temos um músculo que ele tem vários ventres, né? Um músculo, aqui está a linha alba, deixa eu marcar a linha alba aqui já. Linha alba, com aquela linha esbranquiçada no centro, e esse músculo
que tem vários ventos, pode ter 4, 5, 6, que está bem nessa região anterior, é o nosso músculo reto do abdômen. Essa musculatura tem bilateral, depois eu faço uma outra reconstituição, mas eu queria que vocês observassem que na porção lateral, se eu virar aqui na porção lateral, eu tenho uma, duas, três camadas, três músculos. Três músculos, um mais profundo, um mais superficial e um outro no meio. E esses músculos, né, são os músculos da parede lateral. Vamos remover toda a pele aqui para ficar mais fácil a visualização. Deixa eu só fazer um negocinho aqui que acredito que vai ficar um pouquinho melhor para nós. Remover o membro superior para não atrapalhar. E aqui nós temos a musculatura por camadas. Então vamos lá. A camada mais superficial, né, esse músculo que tem as fibras nesse sentido de cima para baixo, é o músculo chamado músculo oblíquo externo do abdômen. Se removermos esse músculo oblíquo externo do abdômen, cortar o músculo oblíquo externo do abdômen, nós podemos perceber que agora as fibras mudam, agora elas vêm de baixo para cima, no sentido inverso. E esse músculo é chamado de músculo oblíquo interno do abdômen. Se removermos o músculo oblíquo interno do abdômen, nós temos um músculo onde as fibras estão colocadas transversalmente. E esse músculo é chamado de músculo transverso do abdômen. Quando eu tiro o músculo transverso do abdômen, vamos encontrar uma fáscia chamada de fáscia transversal, mas depois da fáscia transversal já invadiremos a cavidade abdominal. Se eu remover o transverso do abdômen, tenho a fáscia transversal, e aqui eu já estou dentro do abdômen com as vísceras abdominais, e eu acabei de expor toda a parede lateral do abdômen. Eu vou fazer uma outra colocação aqui para ver se dá certo. Vou colocar novamente os músculos. Vou tentar um mecanismo aqui. Vamos fazer um corte. Esse aqui. Vamos fazer um corte, vamos ver se dá certo para cortar isso de forma 3D. Aí. Ótimo. Parece que não deu certo, mas vai dar sim. Eu quero mostrar a ideia de saber as camadas, como vai facilitar bastante o estudo. A gente virar aqui assim, ó, olha lá. Que é mais ou menos como se tivéssemos um exame de imagem, né? Uma tomografia computadorizada, no caso do nosso curso. Só remover os membros aqui para facilitar. E aqui, em corte, nós conseguimos observar bem as porções musculares, né? Então aqui com essa
figura a gente pode explorar aqui a pele com a tela subcutânea, né, com a gordura embaixo, por aqui tela subcutânea. O músculo reto do abdômen de um lado, ó, músculo reto abdominal de um lado e o músculo reto abdominal do outro lado. Músculo reto abdominal. E na porção lateral, os músculos, né? Esse aqui mais superficial, é o oblíquo. Isso é bilateral, vou fazer de um lado só. Eu vou abreviar aqui músculo oblíquo externo do abdômen. Por baixo dele, conseguimos observar o outro músculo, né? Por baixo, meu traçado não é tão simétrico assim, mas dá para perceber que já tem o outro músculo aqui, que é o músculo oblíquo interno, e profundamente a eles o nosso músculo transverso do abdômen, as 3 camadas. Eu poderia colocar os labels aqui, né? Vai ficar em inglês, mas aqui o músculo externo, oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen nas porções laterais e o reto abdominal na região anterior de ambos os lados, né? Isso no quesito parede antero-lateral. Bom, e o teto desse abdômen? O teto do abdômen, aqui a gente fez uma exposição, um corte, cortou toda a parede anterolateral, todo esse espaço interno é a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. E o teto do abdômen, a parte superior do abdômen, é fechada pelo músculo chamado de músculo diafragma. E quando nós olhamos para o músculo diafragma tem uma metade, né, que é chamada de cúpula direita, aqui no caso é a cúpula esquerda do diafragma, do lado esquerdo, e tem uma cúpula direita. Então são as partes do diafragma. No centro, o diafragma tem um tendão, que tem formato de trevo, né, ou lembra um trevo, né, não perfeito, mas lembra um trevo. Então esse é o chamado centro tendíneo. Centro tendíneo. Esse diafragma tem 3 aberturas. Uma abertura no centro tendíneo do lado direito para passar a veia cava inferior, chamada de forame da veia cava inferior. E o forame da veia cava inferior fica na altura da 8ª vértebra torácica, da T8, fica na altura de T8. Vou pôr aqui T8. Quase que no centro tem uma outra abertura, que é para passar o esôfago, chama hiato esofágico, justamente onde dá a hérnia de hiato, e o hiato esofágico fica na altura da 10ª vértebra torácica, de T10. E uma abertura mais inferior, que é chamado hiato aórtico, que fica na altura de T12. Então, o músculo diafragma, que é o teto do abdômen, ele é formado por 2 cúpulas, basicamente, a direita e a esquerda, e 3 aberturas, o forame da veia cava, o hiato esofágico e o hiato aórtico. Agora, a parede posterior do abdômen, ela é formada pelas vértebras lombares. Então, as vértebras
lombares, de L1 a L5, mais os discos intervertebrais, de L1 a L5, a parte óssea, e alguns músculos. O músculo que fica preso nas vértebras lombares é um músculo importante de referência, ele vai ficar ao lado das vértebras lombares. É o grande músculo do lombo, é o músculo chamado músculo psoas. Psoas quer dizer lombo, psoas maior. Ao lado do psoas maior, nós vamos encontrar um músculo quadrangular, chamado músculo quadrado do lombo. E entrando na pelve, o músculo chamado de músculo ilíaco. Então, a parede posterior do abdômen ela é formada por vértebras lombares e discos, mais o músculo quadrado do lombo, ilíaco e psoas maior. Nisso, nós temos aqui a delimitação do